Fala torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Na Cara do Gol. Nesta quarta-feira vamos falar dos jogos que aconteceram nesta terça-feira, tanto pela Série B quanto pela Série A. Tem polêmica no ar para você que acompanha o nosso canal. Tem VAR interferindo em resultado de jogo da Série A do Brasileirão. Tem também o líder Palmeiras cada vez mais perto do título. Título esse que pode ser confirmado na noite desta quarta-feira. Tudo isso para você a partir de agora aqui no seu canal Na Cara do Gol. Então, roda a vinheta e vem comigo. Bom, galerinha, eu já quero começar esse nosso vídeo de hoje pedindo mais uma vez aquele seu like esperto, tá legal? Precisamos do seu joinha, do seu gostei. Se você é novo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para que todos os dias você receba as novidades que estamos postando para você aqui no seu canal Na Cara do Gol, tá legal? Lembrando que você pode também nos seguir lá no Instagram, o endereço está aí no cantinho da sua tela, e lá no Instagram você pode deixar a sua opinião, a sua sugestão de pautas aqui para o nosso trabalho. Dito isso, bora de notícias! No nosso vídeo de hoje a gente começa falando da divisão de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Brusque e CRB se enfrentaram no estádio Augusto Bauer. A partida entre as equipes que cumprem tabela, Quadricolor já rebaixado e o Galo com a permanência garantida, foi uma partida de poucas emoções. E quem comenta futebol aqui no seu canal Na Cara do Gol é ele, Wilson Barbosa. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Na Cara do Gol. Partida entre o Quadricolor e a equipe do Galo na noite desta terça-feira foi apenas para cumprir tabela. Não tivemos muitas emoções no empate em 0-0, não é isso? Sem muita inspiração, Rafael, sem muitas emoções, jogo fraco, né, cara? Como era de se esperar o jogo entre Brusque e CRB, já que a equipe Quadricolor estava na Série C já, o CRB já não caía e nem subia de jeito nenhum para a Série A também. Então, jogo fraco, 0-0, nem morno, muito fraco mesmo. Era o que esperava, né, nesse jogo, Rafael, entre Brusque e CRB. Já o time do CSA segue firme na luta contra o rebaixamento. Com o gol do centroavante Rodrigo Rodrigues de pênalti, o time alagoano venceu na noite desta terça-feira a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-0 em jogo que aconteceu no estádio Rei Pelé, em Maceió. Com esse resultado, o time do CSA ultrapassou o Novo Horizontino e agora vai secá-lo no desfecho da penúltima rodada. O Vila teve quebrado uma sequência de 8 jogos, mas lembrando que a equipe do Vila Nova está garantida na Série B do ano que vem. Wilson Barbosa, após essa vitória do time do CSA diante da equipe do Vila Nova, podemos dizer que o Azulão está vivo na competição? CSA está vivo, Rafael, está vivo sim, para conseguir sua permanência aí na série B do Campeonato Brasileiro. Ganhou por 1-0 do Vila Nova. O Vila Nova vinha numa sequência muito boa, sem perder jogos. E CSA em casa, né? A torcida inflamou, amassou, apoiou o Azulão, cara. E conseguiu sim o CSA a vitória por 1-0 do Vila. Vila que é um adversário muito difícil. Mesmo não tendo mais nada para fazer na Série B, ainda deu trabalho para o Bahia. E ontem deu trabalho também para o CSA, cara. E tá aí. Vai torcer por um tropeço aí do Novo Horizontino na última rodada. E tá vivo sim o CSA. E falta mais um jogo para acabar a Série B e ele quer se manter sim para a Série B do ano que vem. Muito bem, esses foram os dois jogos que abriram a 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que aconteceram na noite desta terça-feira. Virando a chave, vamos falar agora de Série A do Campeonato Nacional.
olha só, em seu último compromisso antes da final da Libertadores, o Flamengo venceu o Santos por 3-2 em jogo que aconteceu no estádio do Maracanã, com direito a belíssimos gols e muita reclamação sobre arbitragem por parte do clube praiano de São Paulo. Pedro, Marinho e De Arrascaeta fizeram os gols do Flamengo. Alex e Carvajal descontaram para o time santista na partida válida pela rodada 34 da Série A do Campeonato Brasileiro. Wilson Barbosa, quase 45 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã, prestigiando mais uma vitória do time do Flamengo, mesmo que com polêmicas, meu irmão. Jogo emocionante, Rafael, jogo emocionante sim. Não esperava tanto desse jogo entre Flamengo e Santos, cara, porque o Santos não vinha em boa fase, perdeu o seu último jogo pro Corinthians no Clássico Paulista por 1-0. E o João Paulo, cara, fez várias defesas difíceis pro Peixe. O Peixe poderia ter levado uma goleada, mas o João Paulo muito seguro na meta do gol do Santos, evitou isso. E no final do primeiro tempo o Flamengo fez 1-0, o Flamengo abriu 2-0, o Santos diminuiu para 2-1, o Flamengo fez 3-1 e o Carvajal fez o gol aí pro Peixe, descontando no final do jogo. Mas foi um jogo bom, cara, um jogo movimentado mesmo, no Maracanã, bom de se assistir também, assistir esse jogo completo e tá aí. O Flamengo vai para a final da Libertadores com esperança de conquistar o título e motivado por esse jogo contra o Santos, viu, Rafael? Ainda falando sobre o jogo entre Flamengo e Santos, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou hoje, quarta-feira, o áudio do VAR da vitória do Flamengo sobre o Santos por 3-2 na noite desta terça-feira no Maracanã. No lance mais polêmico do jogo, o árbitro André Luiz de Freitas Castro não marcou o pênalti de Mateuzinho em Camacho. Na sequência da jogada, na outra área, Pedro abriu o placar para o time rubro-negro. Confira agora o diálogo entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo nesse lance polêmico. Sem checagem. Tá, recuo. Beleza. Avançando. 20 segundos. Foi! Segue. Limpo. Feito! Atenção na área. Tento na área. Nada. Tô no ao vivo, Adriano. Ele joga a bola. Checando, tá, André? Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá Tem mais caindo, imagens pra cara. apreciar? Ó, Ele faz o olha lá. corte e tá caindo. Ó. E o outro tá parado na frente dele. Aí tem aquela outra fechada, 2 pra mim. A 2 tá no VAR. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um Gol, possível impedimento. gol, legal. Não, aqui não vejo como penal, certo? Ó. Joga Mano, naquela outra fechada pra mim. Tá checando lá. Ó. Tá checando. Tá checando. Ó, a perna já tá parada, ó. Vai, tá Aquela, Perfeito. aquela Perfeito. lateral pra mim, aquela lateral pra mim. Aquela. Não, a outra, a lateral. Calma, tá checando. Acho que é a 3, né? Tá Isso. checando, tá checando. A 3. Tá checando, Lorde. Essa aqui. Ó. Deixa eu botar as duas. Ó, o pé para do lado e ele tropeça no pé, ele não chega a atingir, certo? Tá checando, Lorde. E esse contato é sem impacto checando algum, Adriano? Sem impacto Sem nenhum, ó. impacto nenhum. Tá checando, Perfeito. Ó, aqui. Calma, tá olhando lá, Felipe, tá olhando lá. Vamos ver, vamos. Ok. Isso mesmo, uma câmera observa esse impacto, Isso. Adriano. Se Esse tem ou aqui não pela tem? 5, deixa eu ver, ó. A 5 aqui. Tá Aqui. checando. Volta. Não vejo impacto nenhum aqui, ó. Que a perna já tá parada. Tem um contato ali, ó. Volta um pouquinho. Isso. Esse joelho com joelho ali, né? E o André tá em cima da jogada também, né? Pode ver, ó. Observa Ok. o André olhando bem a jogada. Ok. Ó, a perna já para ali. Aí, como ele vira pra cá, ele vai Perfeito. trombar com o defensor, ok? Pra mim, lance normal. Para, eu vou parar Esse aqui, e agora vou pra abrir a frente. checar e vou esperar Tem um ele descer possível o soco impedimento lá, lá, tá, Adriano? Abri a Tá, checagem ok. Agora aqui deixa agora, vir. tá? Ok. Cara, eu vou fazer Não, agora. Marcação, Antes. Aí. Deixa vir, deixa A minha vir. decisão tem, a minha decisão é não pênalti, a minha decisão no campo. A minha decisão No no campo momento é da não batida, pênalti. você para. Não, aqui não, aqui tá Alguma coisa lá que limpo. vai me chamar. Agora aqui, ó. Aqui, volta. Volta. Aí, pelas referências visuais, posição legal, pode soltar. Pra trás da linha da bola, ok? Ok. André, Adriano falando.
André, me ouve? Ouça, Adriano. Ok. Pode confirmar o gol legal, ok? Na área anterior também não tem impacto para penal, tá? Tudo lance limpo, já checado. E não tem nenhum APP também, ok? Eu tava a 2 metros do lance. Ele não teve pênalti. Foi pênalti. André, o defensor... André, o defensor, no momento que ele vira em cima do zagueiro, ele acaba trombando com o zagueiro, ok? Lance de jogo. Foi isso que eu vi. Tá. Bom, Wilson, você conferiu aí o diálogo entre o árbitro de vídeo e o árbitro de campo. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: mais uma vez, o VAR decidiu um lance que deveria ser analisado pelo árbitro de campo? Meu irmão, é impressionante, Rafael, como um lance, aliás, 2 lances, mudam uma partida de futebol. O Santos estava com a posse de bola, entrou dentro da área o Camacho corta para dentro no Mateuzinho, o Mateuzinho, cara, faz a falta dentro da área no Camacho, pênalti claro, Rafael, a olho nu, assistindo o jogo, eu vi, já no lance, não na hora do replay, no lance real, na hora ali, pênalti. Cara, mas sabe o que é incrível, Rafael? É que o árbitro de futebol, que eu esqueci o nome agora, não tô lembrado do nome, mas ele tá de frente, cara, ele tá de frente do lance, ele viu o lance, viu que foi pênalti, não deu, cara, um pênalti escandaloso daquele, isso ali é pênalti. Desculpa aí, gente, eu torço pro Vasco, mas aqui eu tenho que ser justo, eu não tenho que puxar pro lado de outro time por eu ser vascaíno, não. Eu tenho que ser imparcial, né? Aqui é um trabalho que a gente faz, então eu tento ser o mais imparcial possível. E amigos, eu vou dizer uma coisa, Rafael e amigos que nos assistem nesse canal, cara, foi pênalti, amigo, foi pênalti. Vários replays mostraram que foi pênalti. E o árbitro está de frente, inclusive o árbitro é casado com uma bandeirinha também, Rafael. E assim, cara, esse lance aí foi crucial para o jogo, porque na sequência do lance, no contra-ataque do Flamengo, o Flamengo faz o gol com o Pedro de letra. Passe de quem? Do Mateuzinho, que havia feito o pênalti. Aí o que acontece? O VAR não chama, cara, o juiz. Ei, vem aqui no VAR, vem aqui na cabine, vem dar uma olhada aqui no lance, que eu acho que foi pênalti. Não, cara, eu não sei o que foi que eles conversaram entre si, mas, amigo, foi um pênalti claro, foi um erro grotesco do juiz goiano lá, que eu não tô lembrado o nome dele. Então, mais uma vez, polêmica no VAR, sempre, cara, e não é de hoje nem de ontem, Rafael. Faz muito tempo, cara, que o Flamengo vem sendo beneficiado pela arbitragem, agora pelo VAR. Eu me lembrei de um jogo entre Vasco e Flamengo pela final do Campeonato Carioca, em que o Flamengo estava vencendo o jogo por 1-0, o Vasco jogava pelo empate, teve um gol legítimo, não tinha VAR ainda, tinha um cara, era de trás do gol, para ver se a bola era gol, o cara viu a bola entrando, a bola todinha, e ele mandou seguir o jogo, sabe? Então, cara, a arbitragem, vocês têm que parar com isso de beneficiar os times, cara, sejam justos. O VAR veio para ser justo e não está sendo justo no futebol brasileiro. Em 2 ocasiões, agora recente, o Flamengo, cara, como é que pode? Aí depois os torcedores do Flamengo, é contra tudo e contra todos. Não, amigo, não é não. É porque a gente tem que ser justo, a gente tem que falar a verdade. O Camacho quis dizer alguma coisa, mas ele não pode dizer porque ele é punido pela própria Confederação Brasileira de Futebol. Então, a gente não vai ser punido não se a gente falar a verdade aqui não. Pênalti claro, o cara deu rapa no Camacho e não dá o pênalti, aí gol pro Flamengo. Depois o Flamengo faz 2-0. E mais uma vez a equipe do Flamengo sendo beneficiada pela arbitragem, ressaltando que na final da Copa do Brasil, o árbitro Braulio da Silva Machado não marcou um pênalti favorável à equipe do Corinthians no jogo de ida que aconteceu na Neoquímica Arena, em que a bola acabou batendo na mão, no braço do atleta
do time do Flamengo e o árbitro Braulio da Silva Machado deixou passar esse lance. E agora, diante da equipe do Santos, mais uma vez o Flamengo não tendo uma penalidade contra si marcada pela arbitragem. Em relação a essa polêmica, na madrugada de hoje, quarta-feira, a CBF anunciou a suspensão do árbitro do jogo André Luiz Freitas Castro e do VAR Adriano Milkviski. Segundo a nota da comissão de arbitragem, o desempenho dos dois na partida foi abaixo dos padrões exigidos. A pergunta que não quer calar: quais são os padrões exigidos pela comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol? Quantos e quantos times serão prejudicados mais ainda pelos erros grotescos dessa arbitragem amadora que não se qualifica para comandar grandes jogos do nosso futebol? Tivemos na decisão da Copa do Brasil um lance capital que acabou culminando com um empate no jogo de ida entre Corinthians e Flamengo, em jogo que aconteceu na Neoquímica Arena. Naquela ocasião, um pênalti a favor do time da casa, o Corinthians, não foi marcado pelo árbitro Braulio da Silva Machado, que nem sequer consultou o monitor de vídeo da arbitragem para decidir se daria ou não a penalidade para o alvinegro paulista. Dessa vez, mais uma vez, o Flamengo é envolvido em polêmica de arbitragem. Em um lance capital, pênalti de Mateuzinho em cima do atleta Camacho. Pênalti claro, em que o árbitro da partida, André Luiz de Freitas Castro, estava a 2 metros do lance e preferiu não marcar a penalidade clara favorável ao time praiano. Na sequência da jogada, gol assinalado pelo atleta Pedro, do time do Flamengo. Em consciência, o VAR deveria chamar o árbitro e, na análise do lance, o gol do Flamengo deveria ter sido anulado e marcado a penalidade máxima para o time do Santos. Porém, o árbitro de vídeo decidiu por si definir a jogada. Tropeçou no próprio pé? Não é isso que se apresenta nas imagens. Vários e vários comentaristas de arbitragem têm comentado que o lance deveria ter sido impugnado. O gol do Flamengo deveria ter sido invalidado e marcada a penalidade para o Peixe da cidade de Santos. CBF, até quando a arbitragem do futebol brasileiro vai prejudicar as equipes que não são do agrado da comissão de arbitragem ou dos árbitros que estão trabalhando naquela partida? Só nesse campeonato brasileiro, de acordo com pesquisas, o time do Flamengo foi beneficiado 8 vezes por decisões do árbitro de vídeo. A pergunta é: até quando esses lances capitais vão acontecer, favoráveis a uns ou a outros, e nenhuma providência vai ser tomada? Suspensão de arbitragem por 2, 3 jogos? Isso vai resolver a situação? Essa é a pergunta que não quer calar. Seguindo com o nosso vídeo aqui no seu canal Na Cara do Gol, na noite desta terça-feira, o Palmeiras deu um passo a mais em busca do título do Brasileirão. E foi também uma noite histórica para o garoto Endrick, de apenas 16 anos. A joia do Verdão foi responsável maior pela vitória de virada por 3-1 sobre o Atlético Paranaense na noite de ontem, em jogo que aconteceu na Arena da Baixada. E esse jogo, inclusive, deixou o time de Abel Ferreira com a possibilidade de comemorar o título já na noite de hoje, quarta-feira, mesmo sem entrar em campo. O mais novo a marcar pelo Palmeiras na história, Endrick mudou o jogo no segundo tempo. Fez um gol, participou de outro e viu Gustavo Scarpa e Gustavo Gomes fechar o placar. Matheus Felipe havia feito o gol do Atlético Paranaense no primeiro tempo. Lembrando que o Furacão entrou com o time reserva, já de olho na decisão da Copa Libertadores, que acontece no próximo sábado. Wilson Barbosa, em relação a esse jogo do time do Palmeiras, foi mais um jogo em que o líder demonstrou o seu poder de reação após estar perdendo por 1-0? Cara, outro jogo bem movimentado, esse do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Golaço do zagueirão do Atlético, Rafael. Sem chance pro Everton, né, cara? O Everton é grandão e tudo, mas não conseguiu alcançar aquela bola. Foi muito forte o chute
do zagueirão do Atlético, reserva, né? E lógico, o Palmeiras com o seu poderio ofensivo, com Scarpa no meio, jogando fino da bola, com o zagueiro Gustavo Gomes atrás, segurando tudo também. Entrou a joia do Palmeiras, Hendrick, e tá aí, o Palmeiras teve o poder de reação, conseguiu empatar, virar o jogo e fazer 3-1, Rafael, no segundo tempo. E, cara, é impressionante a reação do Palmeiras num jogo de futebol. O Palmeiras dita o ritmo dos jogos, cara, é incrível. O Palmeiras, ele é aquele time, Rafael, que você não sabe se ele vai golear, não sabe se ele vai ganhar apertado, não sabe se ele vai tomar gols. Esse é o time do Palmeiras, cara. Ele dita o ritmo do jogo, ele dita o jogo em si, sabe? Pra si também, pro time. O Abel Ferreira, cara, é um treinador espetacular que veio de Portugal pro Palmeiras, cara. Então, tá de parabéns pelo trabalho. Praticamente campeão, eu acho que vai ser campeão nessa rodada, né? O Inter joga contra o Ceará em casa, só que no último jogo o Inter tropeçou também. E tá aí, Palmeiras venceu e convenceu sim o seu torcedor paulista. Lembrando que o Palmeiras pode ser campeão na noite de hoje. Para isso, basta que Internacional e Corinthians não vençam seus jogos que acontecem nesta quarta-feira. Falando ainda de Série A do Campeonato Brasileiro, mais 4 jogos movimentam a rodada 34 da competição. No Engenhão, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino em jogo que acontece às 7h30 da noite. O time da Estrela Solitária vem de empate no Maracanã diante da equipe do Fluminense, enquanto que a equipe do Massa Bruta vem de vitória contra a equipe do Atlético Paranaense em jogo que aconteceu no estádio Nabi Abichedi. Ei Wilson, esse jogo envolve duas equipes que ocupam a zona intermediária na classificação do Brasileirão. O que esperar? Cara, o Botafogo, Rafael, é um daqueles times do Rio de Janeiro que ninguém consegue odiar, né, cara? Nem um torcedor do Vasco, nem um torcedor do Flamengo, nem um torcedor do Fluminense. O time da Estrela Solitária, eu acho que esses três que eu falei do Rio, as torcidas gostam desse time, cara, do Botafogo, porque o Botafogo é um time mediano, né? Não é um time que assim, ele não dá muita resistência para a equipe, mas assim, vem fazendo um belo campeonato. O Bragantino também, por outro lado, é uma equipe boa, cara, da gente assistir os jogos, por exemplo, com o Arthur Vitor, né, na frente, o Arthur, que foi revelado no Ceará, vamos dizer assim, que o pessoal está com a moda de dizer que o Arthur foi revelado no Palmeiras. Não, amigo, o Arthur Victor foi revelado pelo Ceará em 2015, e tá aí. É um jogão de bola às 19h30 logo mais, entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Cara, não dá pra saber não, Rafael, porque o Botafogo vem de um tropeço praticamente, esteve ganhando de 2-0 do Fluminense, deixou o Flusão empatar. O Bragantino vem mais ousado porque vem de vitória, Rafael. Vem de vitória no seu último jogo, havia perdido 2 partidas seguidas, conseguiu ganhar de goleada, por sinal. Luan Cândido como destaque, que tinha sido substituído, tinha feito gestos obscenos para a sua própria torcida, mostrando um descontrole emocional na equipe. Mas, cara, é um jogo difícil, perigoso, não dá pra gente saber quem vence esse duelo não, viu? E olha só, em jogo que a torcida do Palmeiras estará de olho e buscando engatar mais uma vitória na competição, o Corinthians recebe às 9h45 da noite de hoje a equipe do Fluminense, em jogo que acontece na Neoquímica Arena. Wilson, o Timão tem um jogo a menos. Dá pra vislumbrar ainda um título brasileiro, Wilson? Cara, assim, Rafael, pra dizer que dá pra chegar pra ser campeão, cara, acredito que não, o Corinthians não, mas assim, vai jogando, vai ganhando, né? Vai que, né? Ninguém sabe, então é mais um jogo que o Timão joga pelo Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos sim, e cara, não sei, cara, o Corinthians ganhando hoje é uma força a mais pro Corinthians, Rafael, para chegar assim, chegar a ser vice-campeão brasileiro, vamos dizer assim, né? Mas tem um jogo difícil, não é jogo fácil não, viu, amigo? O Corinthians joga em casa e tudo, mas não tem moleza mais não nesse Campeonato Brasileiro não, viu? Ainda na noite desta quarta-feira, no mesmo horário, o vice-líder Internacional recebe o time do Ceará na Arena Beira-Rio.
Para o Colorado, uma vitória vale a permanência na briga pelo título de 2022. Já para o time alvinegro de Porangabuçu, a situação se inverte. O triunfo faz com que o time possa sonhar com a permanência na elite do futebol nacional. Mano, o que esperar desse jogo entre Internacional e Ceará? Rafael, cara, que situação vive o Ceará, né, cara? O Vozão joga em Porto Alegre contra o Internacional, vice-líder do campeonato. O Inter querendo a vitória para diminuir a diferença de pontos do Palmeiras. O Inter quer porque quer chegar a ser campeão brasileiro. O Inter sonha muito alto sim com esse título, Rafael. É impossível? Não, é possível sim. Mas até hoje, amigo, se o Inter tropeçar hoje, o Palmeiras conquista, né, o título. E tá aí, cara, é um jogo muito, extremamente, vamos dizer assim, extremamente difícil pro Vozão. O Vozão pode acabar, Rafael, essa rodada na zona de rebaixamento, que é o que ninguém quer, né? Os cearenses, lógico, mas, cara, é complicado, tá complicada a vida do Ceará. O time não vem jogando bem, cara, não tá tendo movimentações ali por parte dos jogadores dentro de campo, não consegue acertar nada, o treinador também não acerta nada, cara, é difícil a vida do Ceará. Vai tentar esses 3 pontos, tem que almejar esses 3 pontos em Porto Alegre, é dificílimo, vamos dizer assim, mas não impossível no futebol também, né, pro Ceará. E tá aí, sabe lá, né, que o Ceará conquista esses 3 pontos e dá um ânimo aí nesse time, cara. Ainda na noite desta quarta-feira, o Goiás recebe no estádio Ailê Pinheiro a equipe do América Mineiro. Wilson, o esmeraldino, precisa da vitória para se afastar cada vez mais do Z4. Já o Coelho quer se manter na briga por uma vaga na Libertadores. E esperar desse duelo entre alviverdes, Wilson? Cara, Rafael, macho, o time esmeraldino, o Goiás, macho, ele sonha alto e o sonho dele, cara, só depende dele pra se realizar, né? De chegar a uma Libertadores da América. Quem diria, hein, cara? Quem diria que o Goiás, não vou mentir pra você não, viu, Rafael? Pelo elenco que tem, aliás, o Goiás no começo do campeonato, eu te juro, eu dei o Goiás como rebaixado. Não vou mentir. Eu achava que o Cuiabá não estaria numa situação dessa, e sim o Goiás no lugar do Cuiabá. Mas não, cara, o Goiás vem fazendo uma excelente campanha. Jair Ventura, parabéns pelo seu trabalho em Goiânia, amigo. O time do Goiás ajustou o time, cara, conseguiu ali dar uma cara ali o time para chegar mais bolas no Pedro Raul. Pedro Raul, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, muito escalado também no Cartola. E cara, o Goiás, Rafael, vem numa sequência boa. O América Mineiro não vem bem das pernas, vamos dizer isso. E assim, o Goiás pode sim conseguir uma vitória hoje em seus domínios contra o América Mineiro, viu? O América Mineiro não tá mostrando pra que veio nesse Campeonato Brasileiro, não. Bom, galera, e esses são os jogos que movimentam a rodada de número 34 do Campeonato Brasileiro Série A. 4 deles acontecendo na noite de hoje. O fechamento da rodada acontece nesta quinta-feira. Esse foi o nosso conteúdo desta quarta-feira. Queremos mais uma vez lhe agradecer pelo carinho, a você que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no seu canal Na Cara do Gol. Queremos deixar um beijo no seu coração, pedir o seu like, tá legal? Deixe o seu joinha, o seu gostei. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para que todos os dias você receba as novidades que estamos postando aqui no seu canal Na Cara do Gol. Gente, siga-nos lá no Instagram, tá legal? O endereço tá aí, ó, no cantinho da sua tela, e você pode deixar a sua sugestão, a sua opinião sobre o nosso trabalho aqui no seu canal Na Cara do Gol. Valeu, galera, beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.